bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento do nosso intensivo Audiência Trabalhista Perfeita. As nossas lives de aquecimento já começaram, tivemos nossa primeira live na quinta-feira, onde a gente tratou da questão probatória, a gente tratou da matéria probatória. Hoje a gente continua com as lives de aquecimento, são 6 lives de aquecimento para o intensivo Audiência Trabalhista Perfeita. Aqui é só o aquecimento, pessoal. O intensivo vai estar te qualificando, né, a dominar uma audiência trabalhista do início ao fim, com perfeição e excelência, com aquela maestria. Por meio do intensivo, eu vou estar te entregando toda a prática que os manuais teóricos não ensinam, a verdadeira prática trabalhista que decorre aí da experiência de quem vive, de quem respira a audiência trabalhista diariamente. Dando continuidade, pessoal, aos nossos trabalhos, ao nosso conteúdo do intensivo, às nossas lives de aquecimento. Hoje, na nossa segunda live de aquecimento para o intensivo, a gente vai estar tratando das relações de trabalho pós-pandemia. Hoje a gente vai estar falando como é que está o contexto das relações de trabalho, como é que está essa questão, né, as demandas na justiça do trabalho, as oportunidades, o que tem de novidade em termos de projeto de lei, de discussão. É uma manhã muito especial, porque estou dividindo aqui esse conteúdo com o Dr. Fernando Ferrer. Permita-me chamar de um amigo conhecido, querido, ativo, está sempre conosco quando a gente vai sempre trabalhar na qualificação de novos profissionais. O doutor Fernando é sempre o primeiro a se dispor a estar partilhando o conhecimento e a experiência. Então, meu muito bom dia, doutor Fernando, é um entusiasta das nossas lives, são sempre muito boas, muito promissoras. Meu bom dia, doutor Fernando, meu muito obrigado. Seja Doutora bem-vindo. Daniela, bom dia. Eu que agradeço, nós advogados, a classe advocatícia que agradece pela sua magia, competência e disponibilidade. Olha, eu não sei onde é que a doutora tem tanta disponibilidade, tem a família, tem um lazer. A gente não pode abdicar das coisas boas da vida também, mas dentro dessa pandemia, as lives, os cursos que não só você, vários colegas têm feito, colegas advogados também, essa magia dentro da pandemia é muito importante para esse momento que nós vivemos e, felizmente, temos hoje essa tecnologia digital para auxiliar e não deixar a nossa justiça, quando eu digo, a justiça do trabalho, que eu realmente sou um entusiasta, um defensor. Modesta à parte, já quando tínhamos o senador Nilson Oliveira, presidente do Congresso Nacional aqui do Ceará, tive com ele na CCJ, com o presidente do tribunal, com o presidente das associações, canalizando recursos para a Justiça do Trabalho. E, felizmente, ao contrário de que muitos pensavam, de que muitos batalhavam pela extinção, a bola da vez é a Justiça do Trabalho, é um nicho muito grande, nós estamos aqui exatamente para isso, para alavancar o entusiasmo e a paixão dos jovens advogados, das jovens advogadas. Esses dias eu soltei um post fazendo uma reflexão, né? Porque a gente escuta muito discurso, muito debate, que o direito do trabalho vai acabar. O meu foco não foi nem na estrutura, na justiça em si, mas não dá para pensar numa sociedade moderna, né, doutor Fernando, sem o direito do trabalho. As relações mudam, mas a tutela, ela sempre é exigida. Então, se o direito vai trabalhar um vínculo empregatício, né, vai lidar com um vínculo empregatício tradicional, como costumeiramente a gente já está habituado, ou se o direito do trabalho vai tutelar uma prestação de serviços em novo formato, como se avizinha, né, por meio desses aplicativos, mas sempre o trabalho humano vai caminhar com a gente. Não tem como a gente pensar na vida em sociedade sem essa prestação de serviços, né, da pessoa física em prol de outra, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, e dentro desse contexto essas relações não são pacíficas e o ramo do direito que tutela isso aí é o direito do trabalho, não tem
não tem como a gente fugir dessa realidade. A gente não vive num país igual, a gente não vive num país justo, né, no sentido de não ter o conflito decorrente dessa relação jurídica, onde alguém trabalha para outra. Então, não tem como a gente sustentar uma sociedade sem pensar numa tutela específica por meio do direito do trabalho. Então, o direito do trabalho ele não vai acabar, o direito do trabalho ele vai se transformar aos novos, não é nem se transformar, vai se adequar aos novos fatos sociais, e é assim que funciona a legislação. Doutor Fernando pode, né, atestar isso. A legislação está sempre correndo atrás do fato social. Primeiro tem a transformação no seio da sociedade, depois vem a legislação com aquela tutela específica, com a necessidade de regulamentar determinada situação jurídica, os seus efeitos, e a gente está vivendo isso, né, doutor Fernando? Com certeza, doutor Daniela. Um dos grandes, a gente, apesar de viver nesse país injusto, nós vivemos no melhor país do mundo, né? O Brasil é o melhor país do mundo, e existe uma certa parcela, infelizmente, corto a carne, a própria carne, o sangue dos advogados e advogadas, que muitas vezes não obtêm êxito, como muitas vezes eu não obtenho êxito, mas tenho a humildade de levar para o cliente e mostrar que é uma legislação que tem que ser cumprida, que é um problema da empresa, às vezes tão simples, um registro de ponto eletrônico que devia ter sido implantado e não foi, e aí culpam a Justiça do Trabalho e tem aquele velho dizer, não, o seu trabalho só condena a empresa. Não é verdade. Isso não é verdade. A senhora sabe, sou advogado de várias empresas, a gente advoga para várias empresas, eu sempre combati isso. Obviamente, há umas 2 décadas atrás, que aproximadamente quando a gente começou a advogar, existia realmente uma tendência muito mais acentuada. Também é verdade que existem tendenciosos, né, não com má fé, de forma alguma, tanto para um lado como para o outro, mas isso não é uma forma de macular a Justiça do Trabalho de forma alguma. Ela está aí exatamente para poder dar paridade às partes, não só no Brasil, como no mundo inteiro, no próprio Estados Unidos, que muita gente diz que lá não tem Justiça do Trabalho, é outro equívoco. A Justiça do Trabalho existe no mundo todo. Então, o que nós temos que observar, principalmente num país, e aí é onde entra o principal do Brasil hoje, um país altamente dividido, mas, por exemplo, agora, as pessoas que criticam os políticos, tem muitos empresários que se apropriaram do auxílio emergencial, deixaram o empregado trabalhando, sem pagar salário, e colocaram o governo para pagar. E são as mesmas pessoas que criticam os governos. Então, que moral tem essa pessoa? Então, nós temos que ter uma justiça do trabalho, nós temos que ter uma justiça plena e ampla, não só trabalhista, para regulamentar todas as situações. Aí, esse mesmo empresário que se apropria indevidamente, legalmente, é o mesmo empresário que chega na sociedade, a justiça do trabalho só condena a empresa. Ora, se ele se apropria indebitamente, né, é a pessoa pior indicada para poder macular seu trabalho. Para o trabalho é uma justiça célere, séria, de pessoas na sua totalidade, que é, infelizmente, também sem nenhum medo de ser feliz, na Justiça do Trabalho, na sua federal, na sua totalidade, todos os componentes entraram capacitados por concurso, que não ocorria há muito pouco tempo na Justiça Estadual, que, graças a Deus, já evoluiu bastante, já melhorou bastante, mas é uma justiça que parou. A Justiça do Estado do Ceará paralisou, continua paralisada, enquanto a Justiça do Trabalho foi uma justiça que não parou um minuto, né? Nós tivemos em 2010, eu tive a alegria, a felicidade de participar com o ministro Cláudio Brandão, que era desembargador na Bahia, da inauguração da primeira vara digital, que foi a vara de Caucaia. E aí, depois de 10 anos, eu faço audiência... Aqui no Ceará, o pessoal de fora foi Caucaia, aqui no Ceará, né, na região metropolitana. Exato, a primeira vara digital. Aí depois, aí o pessoal também... A gente tem que ter humildade em tudo que a gente faz na vida. Aí chegam os advogados, às vezes, de outros estados e tal, porque o Nordeste tem uma crítica acentuada contra o Nordeste, mas eu tive, antes da pandemia, fazendo audiência em São Paulo, onde já fiz várias audiências, os juízes todos com os processos físicos. Eles não acreditaram que a gente já tem, em 2019, a gente já contava com 11 anos da digitalização dos nossos processos. Eles lá em São Paulo não acreditaram naquele prédio imenso, enorme, prédio Rui Barbosa, que infelizmente passando
por sérios problemas, não só a questão da construção dele, mas a efetividade do fórum, que, sim, infelizmente, se tornou um local propício a uma coisa que se agravou mais ainda na pandemia, né, que influi também nas relações de trabalho, influi na relação do crescimento das empresas, influi nas demandas do advogado trabalhista, que é a questão psicológica. Né? Hoje é uma ascendência muito forte, e isso atrapalha muito. Nós temos várias e várias ações. Eu já tive, humildemente, com uma cliente, que a minha filha é advogada, psicóloga, ela chegou para mim: pai, o senhor vai entrar com essa ação, porque ela não acreditou que a cliente tinha esse problema. Eu disse: Priscila, eu também estou com você. Eu também acho que ela não tem problema nenhum, mas nós vamos fazer a parte jurídica. Se ela está pleiteando, ela vai assinar um termo em que eu não vou litigar de má fé, porque ela está afirmando isso. Ela se responsabiliza pelas declarações, né? Exatamente. O laudo dela foi amplamente favorável. Ganhamos na primeira instância, ganhamos na segunda instância, estamos no TST só protelando, quem milita na área trabalhista sabe que é um processo contra uma das maiores empresas do estado de Ceará, no PECEM, que é outra ali na vara de São Gonçalo do Amarante, que tem muita gente de fora, né, doutora? Eu não tinha me apercebido. Que uma empresa imensa, que nós provamos o laudo técnico. Eu, como advogado, realmente senti que ela não tinha problema nenhum, mas o advogado tem que ter essa expertise dos cálculos, não fazer cálculos, contratar um contador. Tem muito contador hoje trabalhando. Eu recebo propostas quase que diariamente, via WhatsApp, via site, via aqui no Instagram, as empresas especializadas nos cálculos iniciais, com preço acessível. O advogado não é obrigado, o advogado tem que especializar no métier dele, naquilo que a doutora está aqui todo dia explicando. Tem advogado que chega na sala de audiência, pensa que é só assinar um termo, chega a fazer um acordo. A Justiça do Trabalho, a gente está participando de uma especialização. Um professor, na aula passada, era a justiça emparedada. Porque a justiça que entra, chega lá, faz o acordo emparedado. Eu não entrei num dilema, porque era uma turma de vários colegas, já alguns já também com uma prática grande como a nossa, questionado, tudo. Eu não entrei, porque infelizmente o procurador é muito radicalizado, procurador da República dizendo que a justiça do trabalho é emparedada. Ele não conhece a justiça do trabalho, ele não conhece a realidade, a começar do ponto inicial. Qual é o ponto inicial que eu considero? É o emprego. E quem gera emprego nesse país não é o governo, minha gente. Não é o empresário. A iniciativa privada também tem a sua parcela, quem né, gera o emprego responsabilidade o social. Empresário. Quando a gente fala empresário, não é o grande empresário, dono de grande indústria, não é o pequeno empresário, que é o que mais está debilitado hoje. É o que está sofrendo mais hoje. É quem mais precisa da nossa atuação como advogado trabalhista. Então, pós-pandemia, doutora, eu considero hoje o ponto crucial, né, é a atenção dos advogados a todos os seus clientes que estão em dificuldades muito financeiras, muito grandes. A economia não é a economia do Brasil, vamos tirar essa política aqui que A ou B é culpado, A ou B é genocida. É a economia mundial. Houve um empobrecimento muito grande do mundo todo. Essa moeda galopante do dólar não está prejudicando só o Brasil, não. São vários países. Então, está gerando um desemprego muito grande, a parcela de pobreza crescendo muito. E aí, o que ocorre? Vai ter umas ações ali, pode até ter algumas ações imediatistas, mas o que vai ocorrer no médio e longo período é a diminuição, porque se vai ter menos trabalhadores, vão ter menos querelas e vamos ter menos processos. E nós temos que ter em mente o auxílio agora de base. Eu estou ajudando, ontem mesmo, eu passei a advogar apostando num empresário que já foi muito rico, mas que hoje está numa dificuldade com todas as empresas, que é um dos sócios da Avianca no Brasil. Está numa dificuldade tremenda, tudo dele está bloqueado. E ele chegou, está muito feliz, nós não nos conhecemos nem pessoalmente, vamos nos conhecer agora, se Deus quiser, 11 de novembro, em São Paulo. Mas eu disse: doutor, eu vou apostar no senhor. O senhor está nessa dificuldade, ele tem mais de 50 processos no Ceará, e a advogada, um escritório muito grande e tal, tem habilidades, tem competência muito maior do que a nossa, mas as pessoas têm que ter em mente também, dentro dessa pandemia, né? Eu estava questionando aqui há pouco essa expertise, né, doutor
Fernando, o fato da advocacia com responsabilidade. O pessoal me pergunta como é que está de demanda. Está tendo muita demanda. Eu fiz um aparato aqui, um levantamento acerca das ações que entraram, novas ações que entraram no decorrer do ano de 2020, que foi um ano caótico, né, da pandemia. A gente fala nesse momento agora pós-pandemia, mas é como se fosse um novo normal, ou não, a gente torce para que seja, que a gente já esteja caminhando para essa pós-pandemia, para o retorno de alguma normalidade, mas eu fiz esse aparato e a quantidade de ações que entraram, processos novos, segundo estatística do TST, foi compatível com os anos anteriores. A gente está aqui no ranking de assuntos que eu levantei, são os mesmos assuntos: verbas rescisórias, FGTS, multa fundiária, acidente de trabalho. E agora, o que a gente vai vivenciar? Os reflexos da pandemia, vai judicializar muita questão. Tem 3 matérias que eu penso, doutor Fernando. Teletrabalho. Teletrabalho, né, é algo que veio para ficar. Existem 3, né, vertentes aí dentro dessa temática do teletrabalho que a gente tem que ser realista e entender que a gente vai enfrentar a judicialização dessas questões, no que tange a saúde do trabalhador, teletrabalho, no que tange a aquisição de equipamentos, maquinários, utilização para a prestação do teletrabalho e no que tange ao controle de jornadas. São 3 assuntos que a gente não pode escapar da discussão. Por quê? Porque foi algo implementado na pandemia e que foi um modelo que muitas empresas aderiram. E isso aí não tem regulamentação específica. A gente tem, sim, o capítulo da CLT que fala do teletrabalho, mas não é um capítulo exaustivo. Não é um capítulo que foi pensado como um modelo normal, como algo ordinário, como se fosse... A gente acelerou um processo, né, e colocou muita gente de teletrabalho que vai ficar e acelerando um processo que a gente somente vivenciaria isso o quê? Daqui a alguns anos para frente. Então, nós temos essa problemática do teletrabalho, que isso vai chegar na justiça, talvez o doutor já tenha se deparado, né, vai já compartilhar com a gente alguma experiência, porque tem a questão da saúde mental do trabalhador, né, termos psicológicos aí, doenças psíquicas em razão desse teletrabalho. Outro ponto também que a gente vai ter que enfrentar a judicialização, a questão desse serviço por meio de aplicativos, e o Tribunal Regional da 7ª Região aqui do Ceará deu uma decisão inédita, não sob a ótica da existência de vínculo ou não de emprego entre o motorista de aplicativo, entre o motorista e a empresa aí de intermediação, mas sob o vínculo, sob a ótica da natureza, da responsabilidade civil, responsabilizando sim, né, o aplicativo aí em razão de dano causado ao motorista, ou seja, competência da Justiça do Trabalho, né? Outro nicho que vai aparecer para nós. E todas as demandas, né, referente a essas novas profissões que envolvem a TI, né, doutor Fernando? Tecnologia da informação. Aí, se você pegar lá na LGPD, todas demandas novas, ou é o operador, quem é o controlador, o pessoal que controla, né, esse marketing digital, são novos cargos aí que estão aparecendo de vários especialistas com base nessa inteligência artificial. Então, todas essas questões vão chegar aí na nossa porta, né? E a gente com certeza, tem que doutora. estar Agora preparado para resolver. Tem uma coisa que nós nunca vamos conseguir deixar, nós nunca vamos conseguir vencer. É o olho no olho. O olho no olho está fazendo muita falta, pelo menos por mim está fazendo muita falta. O olho no olho na doutora Daniela, na audiência lá em Crateús, o olho no olho na audiência do Fórum, no Recife, que eu ia toda semana. Isso está fazendo muita falta. Eu observei, né, a questão da advocacia, essa semana mesmo, uma publicidade de um escritório de um colega advogado, que tem bem menos tempo que a gente, mas já tem uma advocacia muito grande, tudo, se vangloriando de que não precisa mais nem da estrutura dele, que não precisa mais atender o cliente em casa, que
que antes da pandemia mesmo ele já estava com essa tecnologia toda, com esse aparato todo, que hoje os atendimentos deles só são virtuais, que hoje que não precisa mais de estrutura, que os advogados do escritório deles estão todos trabalhando em home office. Eu sou o contrário. Eu ouso discordar. Primeiro que nosso escritório não é um escritório full service, é um escritório boutique, 90% na área trabalhista. Eu deixo o cliente à vontade. O cliente quer ir para o escritório, estou atendendo, eu adoro receber o cliente no escritório. O cliente precisa que eu vá na empresa. Essa parte é importante para o pessoal que advoga, né? Não dá para abraçar o mundo com as pernas. Então, se a opção, você tem que se encontrar. Se a opção é a advocacia trabalhista, e é um ramo que está aquecido, está com oportunidade, você tem que procurar a especialização nesse ramo do direito. Não dá para pensar, acredito eu, dentro dessa nossa realidade, dentro da demanda que o advogado está tendo. Hoje a advocacia ela é consultiva, ela é preventiva, né? Ela é contenciosa, então está se exigindo muito do advogado trabalhista hoje, porque as empresas estão precisando, os empregados estão precisando, a nova realidade está precisando. Então, essa questão da especialização, se a opção é a advocacia trabalhista, tem que ter a especialização e a qualificação. Hoje o mercado não vai mais, no caso, aceitar aquele profissional, digamos assim, que sai da faculdade, é graduado, quer fazer um pouquinho de cada coisa, né? Essa especialização tem sido exigida e mais a qualificação permanente do profissional também, qualificando de forma permanente e também conectado com esse mundo digital, mas com esse olhar no olho, né? Aí cada um vai se adaptar como melhor lhe convier, né? Só essa parte, doutor Fernando. Concordo, gênero, grau e número, doutora, inclusive com a Tássila, doutora Tássila Valesca, e está dizendo que as audiências virtuais são mecanizadas, desumanizadas, tira total, doutora Valesca, total, né? Inclusive, obviamente, quando o advogado quer agir de má fé, ele age na presencial também, né? Isso aí não tem dúvida. Tivemos que sim, que nos atualizar e fazer as audiências virtuais, com certeza, mas não pode ser uma coisa que não volte para as audiências presenciais, já que, graças a Deus, nós estamos já terminando esse problema e rogo a Deus que a gente não retorne, mas é muito problemático, é desumanizada mesmo, como disse a doutora Valesca. Há sérios problemas, né? Alguns juízes em Recife, né, começaram a aceitar as testemunhas dentro do escritório do advogado, depois deixaram de aceitar, agora os mesmos estão voltando a aceitar. É um risco muito grande. Aí diz assim, doutor, mas se o advogado vai fazer, faz na vara, faz no escritório dele, faz, mas dentro do escritório dele é pior. Agora mesmo eu estou falando com a doutora, com as pessoas que estão assistindo pelo celular. Se eu quiser de usar má fé, se fosse uma audiência de uma testemunha, podia ter aqui em cima do celular alguma coisa que tivesse dando as informações. Então, nós temos que ter cautela. Óbvio que a tecnologia ainda vai evoluir. Brevemente, nós vamos ter câmeras que vão dar giro de 360 graus. O próprio aparelho celular, eu acredito, vão também evoluir. Né? Os tribunais, no ano passado, até o TRT7 aqui do Ceará, ensaiou, mas não fez ainda. As cabines no fórum só para os testemunhos, eu acho fundamental. Eu acho que já nem precisa mais, porque as varas estão já preparadas para receber. Né? Agora nós temos que ter, a doutora falou aí do Uber também, essa decisão que a doutora falou é um ponto que eu já defendo há muito tempo. Tenho publicações, artigos com colegas de fora, de outros estados, colegas que estavam vivendo em outros países que já têm uma legislação, inclusive caracterizando o vínculo, no países que alguns colegas a gente fez alguns artigos. Que são duas discussões diferentes. É bom a gente deixar bem claro para o pessoal. Essa relação jurídica, né, entre motorista e plataforma, existe a relação de natureza trabalhista, que é discutível, e essa relação de natureza civil, a responsabilidade civil, que essa decisão foi do TRT7 inovadora nesse sentido, né, doutor Fernando? Exato. É uma questão complexa, uma questão que aqui nós não estamos aqui para dizer que é certo ou errado, né? Eu, particularmente, era totalmente contra o vínculo.
né, já com a evolução das decisões que a gente vai observando, respeitando os entendimentos de cada um, a questão da subordinação estrutural tem me fazendo, eu tenho rendido um pouco a questão do vínculo, mas ainda estou na corrente de que nosso legislador, que infelizmente não trabalha como deveria trabalhar, é uma morosidade muito grande, procura fazer os comparativos da legislação em outros países, que tem uma cultura totalmente diferente, mas eu acredito que se o nosso legislador não caminhar passos rápidos, a questão dos julgamentos na parte civil, na parte administrativa também, se nós não tivermos uma legislação que realmente traga essa competência imediatamente para a Justiça do Trabalho, o que vai ocorrer, como tem alguns parlamentares que lá estão só para fazer suas benesses, é retirar a competência da Justiça do Trabalho e cada vez ela ficar definhando em razão disso. Então, nós temos que firmar primeiro a competência de todas essas relações. Por serem relações de trabalho. E qual é o foco? Né? O foco sempre foi esse. Numa relação de trabalho, a tutela é destinada a quem? A quem é hipossuficiente na relação. Não dá para sustentar que um prestador desse, por aplicativo, na realidade, na nossa realidade, no nosso ordenamento, conforme nosso ordenamento jurídico, ele é hipersuficiente, ele é hipossuficiente. Ele é hipossuficiente. Não tem como a gente esconder isso. Então, se a gente pensar que a tutela é para o trabalhador, vai se encaixar na prestação, né, de serviço por uma pessoa física hipossuficiente, que sempre foi o núcleo da tutela do direito do trabalho. Sempre foi essa necessidade dessa tutela específica. Olha, tem um projeto que é daquele senador que está na CPI aí, famoso, Randolfo Rodrigues. Isso, é o 974. Você estragou minha surpresa. 974. Estragou minha surpresa. Ele não tem, ele quer jogar para a plateia. Ele quer aparecer, ele quer se tornar, dizer que está defendendo o hipossuficiente. Não é dessa forma, ele tem que defender o empregado, o minoritário que está ali combalido, mas ele tem que ouvir a classe, ele tem que ouvir os representantes, ele tem que ouvir os representantes da advocacia, tem que ouvir os representantes do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho. Deixa eu só pontuar para o pessoal, o projeto de lei é o projeto 974 de 2021 e a proposta do projeto é alterar a consolidação das leis do trabalho no sentido de incluir alguns direitos para os motoristas de aplicativo, dentre eles férias, por exemplo, garantia de salário mínimo. Então, é um projeto de lei de iniciativa do senador Randolph, né? É um projeto de lei que está em tramitação, no intuito de regulamentar essa situação, e aí trazendo realmente para a Justiça do Trabalho a competência para apreciar essa demanda. Agora, o fluxo desse projeto, né, doutor Fernando, é que a gente tem que ver... O principal desse projeto aí é contraditório àquilo que ele pregava há bem pouco tempo. Ele coloca que o salário vai ser o salário hora. Ele coloca do motorista de aplicativo. Primeiro, ele já erra ponto inicial, que não é do motorista de aplicativo. É de todas as plataformas digitais que ele tem que defender. Ele tem que defender uma classe ampla. Ele joga para a plateia, para aparecer, para poder achar que está defendendo o pobre, mas não está, no meu humilde entender. Quando ele coloca o salário hora, ele automaticamente está defendendo o trabalho intermitente. E na hora que eu abrir a portinha, dizer que há o vínculo, mas que ele vai receber pela hora, eu já abro a portinha para todas as outras profissões. É a questão do intermitente, né? Se a gente fizer um paralelo, a gente vai ver que já tem o trabalho, existe o trabalho intermitente. Aí eles, sem conhecimento, jogam um projeto desse, sem um debate, assodadamente, sem debater com quem realmente, os atores que interessam. Não, mas ele joga para a plateia. É esse o erro do nosso legislador. Nós temos que ter um debate. A reforma trabalhista, eu sempre fui um defensor. Foi empurrada, né, a reforma trabalhista. Tem os pontos que, infelizmente, sempre disso. Tem a Justiça do Trabalho aí para coibir, corrigir, como está ocorrendo, né? Mas jogaram para a plateia. Nós não temos representação sindical.
Nós não tivemos uma reforma sindical, nós não temos sindicato, não é para ir para a porta das empresas fazer piquete, nem quebrar vidro de ônibus, nem rasgar pneu de carro, nem para fechar a banca. O sindicato ele tem uma missão constitucional importantíssima, né, de representação da categoria. Isso tem que Mas ser. eles não têm legitimidade, doutor. Eles entram no seara política, eles não têm que O problema participar. é Agora, esse. recentemente, as pessoas estão assistindo, fora o TRT do Ceará, com todo respeito à doutora Aldenora, deu uma liminar proibindo os postos abrir dia 7 de setembro. A função do sindicato era tentar fazer fechar os postos no 7 de setembro por causa de questões políticas. E aí, se a pessoa vai para a praia, como eu estou aqui, se eu não tiver abastecido o carro e domingo tiver que voltar, segunda-feira tivesse uma audiência, aí eu chegasse aqui na saída do condomínio, o posto fechado. Felizmente, o doutor Paulo Rez trouxe o feito à ordem e corrigiu um deslize. Por quê? Nós não podemos ter sindicatos trabalhando política. E isso, eu estou falando aqui, né? O doutor está pensando na seara política. Não, porque isso interfere diretamente na sobrevivência das empresas, na sobrevivência do emprego. Que não, se não existe emprego, não vai existir advocacia trabalhista. Não existe advocacia trabalhista, não vai existir justiça do trabalho. Então, com essa pobreza aumentando, se nós não tivermos uma representação séria, legítima dos sindicatos, que são poucos os que realmente ainda têm uma legitimidade, nós vamos estar retroagindo nas garantias trabalhistas, como projetos de natureza política, como esse senador, que fica jogando para a plateia, porque está defendendo o motorista. No aplicativo só trabalha o motorista da moto. A problemática é bem maior, né? Aí o cara é motorista, né? O cara dirige a moto dele ou dirige a moto da empresa? Eu vou botar o meu carro novo, alugado ou novo, para a Uber para receber por um salário hora? Que vantagem é essa? Se discutir o vínculo, nós temos que discutir as garantias. Né, os equipamentos para individual. Eu me lembro, eu não sei se o doutor Fernando se recorda, que teve várias demandas acerca do pagamento do salário hora com uma grande rede de lanchonete, né? Aqui o Tribunal Regional da 7ª Região enfrentou, né, essa questão do pagamento por meio do salário hora e foi tido, né, como inconstitucional, enfim, porque não viabilizava o pagamento do mínimo, e aí a gente retoma essa discussão agora, né, novamente. O doutor Silvério está até comentando que a reforma enfraqueceu os sindicatos. Os sindicatos têm um grande desafio agora. Eu discordo, data máxima vênia, em gênero, grau, número, doutor Silvério. Como eu tive a petulância, doutor, da sua presidente da Matra, da Matra, a doutora que me falhou o nome agora, a anterior. A Noélia. A Noélia. Não foi nem na doutora Noélia, foi do nosso amigo doutor Ronaldo Feitosa, que preside a associação aqui, dizendo que acabou a contribuição sindical. Doutor, onde que acabou? Tem que ser paga mesmo de forma espontânea, né? A doutora Noélia concordou comigo. Doutor, o senhor está certo. Vamos deixar de dizer que essa contribuição acabou. Ela deixou de ser impositiva. Sim. Ela está aí. O sindicato criaram 1001 mecanismos de arrecadação que os empregados não estão concordando, nem vão concordar e nem devem concordar, quando deveriam ter deixado a contribuição, deixou de ser impositiva, era quase 4 bilhões por ano, sem prestação de contas, quando, na verdade, não representava os empregados. Se nós tivéssemos... É isso que eu digo. Se for um sindicato forte, atuante, se for um sindicato alinhado com a categoria, com o interesse, sem qualquer intuito, motivação política, o empregado ele vai fazer questão de pagar. Não precisa ele ser obrigado a pagar. Ele vai querer pagar essa contribuição porque ele confia no sindicato dele enquanto entidade específica destinada à tutela ali do interesse dele. Exatamente, então, não só na representação. Um sistema sindical forte não pode ter uma contribuição compulsória. Contribuição compulsória vai de encontro a um sistema sindical forte. Isso eu sempre entendi e entendo que foi muito bom. Isso aí foi muito bom. Para quê?
O para único mostrar ao erro, sindicato a missão dele, que ele tem que cumprir o papel para qual foi criado. Não é papel de oba-oba, não é papel para estar angariando recurso, não, é de representação. Isso é imprescindível. o único erro da reforma, doutora, foi não ser precedida essa reforma sindical, que nós tivéssemos territorialmente, acabar com a unicidade sindical, tivéssemos 2, 3 sindicatos, quem tivesse maior número de filiados seria legítimo para fazer a convenção coletiva. E aí, no caso, não é só contribuir, porque E está isso é representando alinhado com o princípio da liberdade sindical. Em muitos países é dessa totalmente. forma, né? E aí o sindicato não vai só fazer a defesa na questão dos direitos com relação à convenção. Ele vai dar uma assistência psicológica, né, associada aos filhos, advocacia séria, não aquela advocacia que chegava na porta do sindicato, carimba ali, senhoral, o escritório do advogado é aqui ao lado. Aí chega lá, 1001 coisas para pleitear, quando já estava carimbado, quando o carimbo só deveria ter sido feito, se realmente não existissem aqueles direitos, que realmente desse uma assistência ao empregado. Isso tudo influi no crescimento econômico, desenvolvimento econômico. A Nazinha está aqui até comentando que atendeu uma cliente que falou que todos os meses ia ao sindicato dos trabalhadores deixar o dinheiro para a diretoria. Ave Maria, não nem entrar nessa seara, não, porque aí. Ali na Tristão Gonçalves, no nosso Fórum Estadual de Fortaleza, tem alguns sindicatos muito próximos, né? Inclusive alguns do comerciário, que é um dos maiores, tem lá transporte de ônibus. As pessoas assumiam a diretoria, doutora. O salário da categoria, não vou dizer qual é desse, do sindicato, de R$ 2.500. Na segunda semana já chegava a diretoria toda de Hilux nova do ano. É difícil, não tinha prestação de conta com seu ninguém. Com seu ninguém. Então, a contribuição deixar de ser impositiva foi um grande avanço. Infelizmente, foi de forma assodada, sem o debate com os atores coadjuvantes, e em vez de ter feito primeiro a reforma sindical e depois a reforma trabalhista. Aí agora, de novo... Já vão começar a picotar a CLT, né? Veja bem, outro tema, essa mini-reforma, chamada de mini-reforma trabalhista. Eu dei entrevistas em alguns canais de televisão, fui consultado. Primeiro, eu peço desculpa a quem está chamando de mini-reforma trabalhista. A você, que é o jornalista, não tem culpa, porque vários atores da área do direito estão chamando de mini-reforma trabalhista e eu não chamo. Tinham 2 pontos que eu fui totalmente contra, que iam mudar a CLT. Agora, os outros pontos, né? Aí há de se discutir, que ninguém é dono da razão, que era a questão dos planos, outros planos emergenciais, que só sabe quem precisa desse plano, quem está passando fome, quem está precisando de comida na panela. E aí vieram logo os políticos alvoroçando que isso era um absurdo, alguns, com todo respeito, alguns juízes trabalham contra. Emergencial, é para uma situação de emergência. É algo, o que é emergência é transitório. E aí eu sempre disse isso, na época das medidas provisórias, conversão em lei, cuidado para não pegar o modelo do que é transitório, extraordinário e, no caso, virar ordinário em termos de direitos trabalhistas em si. E está aí as demandas chegando, desconto, banco de horas, né? Horas que foram computadas em bancos de horas, o desconto é legal ou é ilegal? Está aí a discussão, sem nem intervenção sindical, acordo feito de forma privada, antecipação de férias, o cara foi demitido, já gozou das férias. A gente está enfrentando essa problemática toda agora. Do banco de horas realmente está tendo uma demanda muito grande. Muito grande. Humildemente, o que eu tenho dito, doutora, me corrija se eu estiver errado. Feito o acordo, dentro do período da vigência da MP, né? Inclusive tem um sindicato muito forte aqui, já se degladiando, no bom sentido, conosco no escritório, de forma amistosa mesmo, com a empresa junto, porque não quer cumprir. E eu tenho mantido que se foi pactuado dentro da vigência, agora fora da vigência, isso é claro que não, mas está gerando essa questão, esse questionamento, infelizmente, que isso prejudica
a quem gera emprego, que é o empresário. Eu repito, não é o grande empresário, que quando a gente fala empresário, só pensa naquele homem rico. E aí, doutor Fernando, ficou com aquela bagunça, isso dentro do mesmo empregador. Enquanto vigente a MP 927, pactuaram, o banco de horas e tudo, e aí, após, né, a cessação dessa vigência, não foi, a 927 não foi convertida em lei, aí já para outros empregados não poderia pactuar esse banco de horas. Então, a gente tem dentro do mesmo empregador empregados sujeitos ao banco de horas com fundamento na MP 927 e empregados, né, que não vão sofrer os efeitos da 927, que está realmente uma bagunça e está motivando muita ação trabalhista. Toda essa problemática da 927 e também da 936, aquela questão da garantia provisória de emprego também, né, doutor Fernando? Me parece que muitas empresas não estão observando a garantia, não observaram a garantia provisória de emprego para quem pactuou o auxílio emergencial, e foi quase que a totalidade das empresas, muita gente pactuou, não se ateve a essa garantia provisória, também as demandas estão chegando, né, no sentido de se pedir as indenizações respectivas correspondentes a essas garantias. Ou seja, a legislação emergencial que a gente esteve sujeito no ano de 2020, agora em 2021, a gente está enfrentando toda a problemática das medidas emergenciais de manutenção da remuneração e também de todos aqueles contratos de suspensão do contrato de trabalho e de diminuição de jornada com diminuição de remuneração. Está chegando tudo agora. Verdade, doutora. Doutora, e aqui como a gente está na outra ponta, né, e é exatamente porque a juíza está aí, o advogado está aqui, nós estamos enfrentando um outro problema sério, doutora. Né? Inclusive já tem uma decisão já não tão nova, de novo, do ministro Cláudio Brandão, a questão que alguns juízes, não só aqui no Ceará, a gente advoga em outros tribunais, estão aplicando o CPC 15 dias para contestar. Tem algumas varas em Recife, em Olinda, em Jaboatão, no Guararapes, que a gente tem muita demanda, que... Como modelo normal, né? Não, já sai 15 dias contestar, uma vez contestada, já 10 dias para outra parte se manifestar, enfim, está criando um problema muito sério para a advocacia trabalhista. Como, por exemplo, no provimento, um provimento da corregedoria, um provimento. Né? Não estou tirando aí, né? Obviamente que o Tribunal Superior do Trabalho ele tem poder para estar regulamentando a corregedoria, o Conselho Superior, mas a gente não pode falar de procedimento, falar de processo, determinar a obrigação por meio de ato administrativo. Penso eu, doutor Fernando. A gente tem a CLT lá. Isso é algo que me consome, sabe? Tenho vários alunos com... né, problema de perda de prazo nesse sentido, porque passou-se a adotar aquilo que eu falei, pegar o extraordinário e transformar em ordinário. Pegaram o CPC, bagunçaram, misturaram tudo, criaram um procedimento novo que nem é o do CPC e nem é da CLT, quando a CLT está ali. E o que mais me impacta, e eu fico triste com isso, doutor Fernando, é porque isso enfraquece a nossa Exatamente, CLT. doutor. A CLT está lá. Eu ensino todo dia o procedimento, o passo a passo da audiência. Um dos momentos mais importantes da audiência é o recebimento da defesa em audiência. Se a CLT prevê esse recebimento da defesa em audiência, isso tem consequência jurídica. A partir do momento que você dá um prazo, isso muda. Isso muda. Você adotar isso aí de forma excepcional, como? Aí nós temos, sim, já uma regulamentação específica, mas por meio de resolução. Ente público, que já declina da produção de prova oral, é diferente, é um caso tópico, é um caso corriqueiro, que, né, eles já pedem, no caso, a dispensa da audiência em si, mas para toda e qualquer demanda, e aí quando o doutor Fernando fala, é o olho no olho, né, é a audiência, ainda mais que ainda que a opção seja telepresencial, e aí eu tenho que deixar registrado que sim, existem advogados que se adaptaram muito bem ao telepresencial e outros advogados que não. Eu recebo pedidos de que a audiência ocorra de forma telepresencial, e eu acho que, como a gente já tem regulamentação também nesse sentido, a gente tem que estar atendendo esses pedidos. Na minha jurisdição é muito grande, então eu tenho empresas de fora, mas
Respeitadas as opções telepresenciais ou presenciais, o debate não é esse, o debate é de procedimento, seja tele, seja presencial, o olho no olho virtual ou o olho no olho real tem que ter. Não tem como a gente pensar, assim penso eu, isso é o meu entendimento, no processo do trabalho sem a audiência. Sem a audiência. A audiência trabalhista é o núcleo, é o coração. Na audiência trabalhista já formata ali um possível resultado da sentença. O advogado sai sabendo, prospectando o que pode acontecer. Não existe esse distanciamento como existe muitas vezes, conforme relatos de advogados lá do cível, que a pessoa nem vê o juiz, não sabe quem é. No processo de trabalho, você sabe. A pergunta é: quem é o juiz? Ah, é o fulano, né? Não, doutor Fernando. Com certeza. Entende dessa forma? Os advogados trabalhistas já sabem os entendimentos de cada juiz, de cada vara. Eu sempre digo, doutora, que tem que ter um pouco de psicologia. Né? Todo juiz, todo ser humano tem seus bons momentos, tem um mau momento, todo mundo tem que ser respeitado. Né? Toda juíza quer, como a doutora Daniela, que está sempre maravilhosa na audiência para receber. Não, tem as pessoas... Que nada, não é todo mundo que pensa assim, não. Eu estava advogando, acho que a doutora estava no banco da faculdade ainda, quando uma juíza, que hoje é desembargadora, que a gente é muito amigo, teve um momento na audiência que os advogados não têm, assim, muitos chegam nesse período, então você tem que ter aquela cautela, tem aquele discernimento. Se revoltaram, se acharam que eram os donos do mundo e tal, e houve realmente... extrapolou um pouco a doutora lá, mas eu fiquei, não aqui querendo puxar saco, graças a Deus a gente trata muito bem do porteiro, do fora, quem quer ser, mas tem que ter a compreensão nessa advocacia, do momento até de falar. O momento de... às vezes o juiz está fazendo... Isso eu observo muito em audiência, doutor Fernando, o advogado ansioso, querendo todo tempo... Não é o momento, não é o momento. Tem que saber o momento. Os nossos colegas que estão iniciando, estão nos ouvindo, quando adentro a sala, com um momento, sento lá atrás, o juiz está fazendo depoimento, o que é que eu vou chegar em pé e ficar do lado da mesa, como muitos fizeram? Uma postura ostensiva, né? Se há uma certa urgência, pelo menos tem que aguardar o encerramento do depoimento, encerrada a audiência, e aí, se o juiz for sair, aí você chama. Que aí você fica com medo de chamar. A gente não pode ter também isso, esse receio. Agora, dentro do depoimento, dentro da ouvida da testemunha, excelência, eu posso... Aí não, isso aí eu já vi com toda a propriedade, juiz se revoltando com toda a razão, porque não pode. O advogado e cada vez mais, doutor Fernando, eu tenho me convencido, acho que o doutor Magidiel, ele está aqui, acho que ele está aqui na live, ele é amplamente atuante lá em Crateús, doutor Carlos também, né? Doutor Fernando também, mas já não é tão corriqueiro, mas cada vez mais... Eu posso falar um negócio do Crateús? Não sei se eu já falei. A primeira audiência que eu fiz em Crateús, já tem um tempinho já, quando eu sentei, aí a outra parte não tinha entrado, aí o juiz, doutor, o senhor pode entrar aqui no gabinete? Aí, pois não, excelência. Aí eu entrei, né? E outra coisa que as pessoas têm que entender, né? É que a amizade é só da porta da audiência para fora. Isso que eu ia chegar. Hoje, a advocacia e magistratura caminham junto com uma finalidade específica, que é a melhor solução para o litígio. Então, esse respeito recíproco e essa cooperação entre juiz e advogado tem que existir. Doutor Fernando, isso é um relato pessoal. Quando existe isso, tudo flui. Tudo flui. E você sai com a segurança, o profissional, o advogado, que fez o melhor que pôde, que a decisão, de fato, foi a mais justa. Então, não existe mais espaço no nosso meio profissional para qualquer... Aliás, nunca existiu, né? Mas para qualquer pensamento de hierarquia entre um profissional ou outro, ou entre os servidores, todo mundo que participa da audiência, eu vou dar um exemplo, desde o servidor, desde o segurança do fórum,
O espírito é de colaboração. Colaboração com o quê? Com a pacificação do conflito. Ali é um serviço social. Quanto menos problema a sociedade tiver, melhor. E a gente tem que estar lembrando disso Claro, todo dia, todo claro. dia, todo dia. A advocacia é isso. Ela não é só saber fazer, tirar o título na faculdade, não. A advocacia são inúmeras coisas. E juiz pode ser amigo de advogado. Não, né? aí como eu ia dizendo do Crateus, só concluindo. O juiz me chamou e disse, doutor Ferre, olha, não bote quente não, que o advogado saiu da cadeia ontem. Ai, meu Deus do Aí céu. eu disse, o Crateus é pesado. A doutora Daniela é juíza lá, mas no bom sentido. Mas falando exatamente isso aí, aqui em São Gonçalo, próximo a Fortaleza, os advogados são de fora, fazendo audiência. Quando eu saí, um colega que eu acho que tinha muito ainda a ter conhecimento, doutor, o senhor não vai arguir a suspeição do juiz, não? Aí eu não vou dar o nome para não comprometer, mas ele pegou e disse, por que, doutor? O senhor acha que eu vou arguir a suspeição do juiz, que eu nunca arguí em mais de 20 anos. Tinha um juiz que eu não me dava bem com ele, que Deus o tenha, que está no céu, doutor Judicael, mas o problema não era com ele, não era comigo, era com ele, que ele não se dava bem com a grande maioria das pessoas. Eu nunca arguí do doutor Judicael, que era preparadíssimo, inteligentíssimo, mas tinha seus problemas sérios. Isso eu digo em todo canto, não guardo segredo, mas aí eu disse, doutor, por que vai arguir essas pessoas? Não, doutor, olha aqui, o Facebook dele aqui, ele é professor da faculdade toda, numa festa, abraçado com um advogado que está lá. Eu olhei para ele e disse assim, meu amigo, se eu fosse arguir por essa vertente, eu ia primeiro ter que deixar de ser advogado da Justiça do Trabalho. Porque se você for buscar no meu Facebook com os juízes, não compromete, não. Tem juiz aqui que eu sou muito amigo, mas quando a gente entra em sala de audiência, as coisas mudam. As pessoas não acham nem que a gente conhece, que é a seriedade. Isso eu digo sem medo de ser feliz. A seriedade da Justiça do Trabalho, ela não é 99%, não, ela é 100%. E às vezes, quando sai uma decisão que você não concorda, você tem que respeitar e recorrer. Isso. Agora, e é por isso que eu sempre digo... Isso que eu estou falando, doutor, eu acho que é o ponto crucial dessa live. Se eu fosse pela cabeça do colega advogado que estava começando, porque viu no Facebook uma foto do juiz com outro colega advogado que está na outra parte, que é meu amigo também, que saímos juntos, saímos como era solteiro muitas e muitas vezes, eu arguiria lá e abandonaria a advocacia trabalhista. Porque essa visão o advogado tem que ter ampla. Não pode. E é para isso que tem o Código de Ética da OAB, que tem as prerrogativas. Então, o advogado trabalhista tem que ir para a audiência sabendo das suas prerrogativas, o que ele pode, o que ele não pode, até onde ele pode ir. Não é à toa que no Código de Processo Civil tem lá, né, positivado os deveres das partes e dos procuradores. Cada um tem um papel, cada um tem sua missão. Então, quando você sabe qual é o seu papel ali e quando você sabe instrumentalizar esse papel no processo, aí não tem amizade íntima, não tem inimizade, não existe isso, não existe isso. Doutor, relatando outra coisa importante aqui para os nossos colegas advogados estão nos assistindo. Não era nem a questão do magistrado. Quando não existia outra vantagem no processo, eu vejo como vantagem, porque eu nunca fui favorável a isso, mas ocorria. E não comigo ocorria. Ocorria com um advogado que estava no fórum trabalhista diariamente, como nós. Quando não existia o processo eletrônico, que hoje as pessoas procuram, doutor, mas o senhor conhece todo mundo lá, o senhor... Eu disse, meu amigo, processo eletrônico segue a ordem cronológica hoje. Essa ordem cronológica, essa fila hoje, ela existe para todos. Então, no passado, há mais de 10 anos, que nós começamos em Fortaleza, em 2008, antes disso, realmente, quando nós estávamos no fórum todo dia, não era o magistrado, era eu que chegava ali no diretor, o atendente judiciário, falava o número do processo, tinha um despacho. Esse processo que nós diligenciávamos diariamente, ele passava na frente da fila enorme, a fila imensa, mas não era uma maldade, não era uma malícia de nenhum servidor. Era diligência do advogado. Que aí hoje eu acho muito mais justo. Quando nós advogados, nosso papel era esse, agilizar nossos processos. Hoje não. Hoje, se a gente for atravessar uma petição, o advogado está começando, requerendo, porque o despacho tal, tem 2 meses que foi pedido, não foi despachado, essa petição, o que é que ela faz muitas vezes, vai tirar o processo, está quase na beirinha lá para ser despachado, e vai voltar de novo para o final da fila.
Então, essa expertise o advogado tem que ter, tem que observar. Hoje, essa ordem cronológica digital, ela é séria e corretíssima. Então, o advogado tem que estar atento a isso. Não adianta, porque essa fila aí, eu desconheço, e não só no TRT do Ceará, mas dos outros, que essa ordem cronológica, de alguma forma, esteja sendo vilipendiada. Eu desconheço. Eu acredito que não esteja, porque a tecnologia está exatamente para isso, para colocar a lisura em todos os procedimentos. Doutor Fernando, e é curioso, né? Tem muito advogado que começou efetivamente a advogar na pandemia e veio para o ramo trabalhista. Inclusive, colegas, né, de outras áreas do direito, muita gente de outras áreas do direito viu, né, o boom dessa área, tá quente, está movimentado, e começou a advogar na área trabalhista durante a pandemia. E já pegou esse modelo telepresencial, né? Nunca fez uma audiência presencial. Oh, meu Deus, não sabe, né, o que é bom. Eu adoro assim, esperar ali, sentado ali fora, as pessoas reclamam da demora, o advogado chega estribuchando, meu amigo, porra, eu estou muito feliz porque eu estou com trabalho aqui. Eu estou com a sentença que eu vou lutar por ela, que eu vou ganhar da empresa, a empresa paga os honorários, senão eu ganho do reclamante, que advogo também. As pessoas ficam ali 2 horas esperando, estribuchando. Eu acalmei muito colegas, meu amigo, dei graças a Deus, porque a grande maioria não pode estar aqui porque não tem demanda. Já entrou no telepresencial e já, né, sentiram esse novo perfil, digamos assim, ou essa constante transformação do perfil do advogado trabalhista. Eu costumo dizer que o advogado trabalhista, ele é inteligente, ele é dinâmico e ele é um excelente orador. Essas são características, para mim, do advogado trabalhista imprescindíveis. Inteligência, dinamismo e oratória. Dá outro depoimento. Aqui no fórum. Aí, esse pessoal que entrou, já entra, né, com essa preocupação do novo profissional, do novo advogado trabalhista, voltado para a qualificação, voltado para a Justiça 4.0, voltado aí para a oratória, para aquele conhecimento, no caso, né, em constância, a busca do conhecimento em constância. E eu recebi esses dias uma ligação, doutor Fernando, né, para dar aula na pós-graduação, e a pessoa que me procurou disse assim: doutora, a senhora não quer dar aula lá na pós-graduação, não, e tal. Aí ela disse assim, aí eu disse assim: pode ser, me passa o conteúdo. Ela me passou um conteúdo enorme. Foi a Brena Bonfim que me ligou, não? Aí ela disse ela me questionou, doutora Daniela, me permita. Ela me questionou, pedindo algumas indicações. Doutora Daniela, vou procurá-la. Aí ela me disse, essa é uma matéria enorme. Eu disse assim: Brena, eu tenho que dar tudo isso aí só em 8 aulas. Ela, vai, a senhora, vai, porque o doutor Fernando vai ser o seu aluno. Eu disse: vixe Maria, agora que o desafio aumentou mesmo. Eu estou pagando caro lá, doutora, porque, enfim, a gente nos formamos em 95, eu fiz 2 pós e não sabia. Isso é importante, esse depoimento, o advogado recém-formado, porque ele sai da faculdade e acha que tem a obrigação de dali já dar um tiro certo e crescer na vida. É muito difícil. Tá aqui muito o doutor Fernando em constante qualificação, né, dando esse depoimento. Aí o que aconteceu? Eu fiz processo de direito penal em 96, inclusive quando minha mãe infartou, porque a coisa mais brilhante na teoria eu nunca vi do que as teses de direito penal. Eu desconheço. Eu acho as coisas mais lindas, mais brilhantes do mundo. E o primeiro exemplo que eu tive, que é longo, eu não vou citar agora, me fez fazer uma promessa com Deus de não ganhar um centavo, com todo respeito aos colegas que lidam na área criminal. Eu tenho um compromisso com Deus, não posso advogar no crime, a não ser que eu tenha advocacia de parte da empresa, a empresa precisa, aí eu vou, mas ser contratado eu não faço. Então, fiz direito penal, fiz direito público, que já estava um pouco inerente, e depois de alguns anos, já advogando para alguns estrangeiros, portugueses, surgindo muitas demandas trabalhistas, foi que eu me identifiquei. Então, agora, aproveitando a pandemia, estou fazendo a trabalho, estou pagando muito danado, porque todos os seus colegas juízes que entram, os colegas advogados que entram, os colegas de outros estados que nos conhecem,
Toda hora dá nome. Aí, às vezes, a gente precisa entrar na aula e deixar sem aparecer, porque a gente está fazendo alguma coisa, mas não posso, porque toda hora é citando. Mas eu fico feliz com isso. E aí eu vou relembrar aqui o que aconteceu comigo anteontem. Ali no edifício aqui do Rio Mar Fortaleza, a gente tem, assim, sem nenhum mérito, nem nada, modéstia à parte, muito que as pessoas conhecem, por causa do programa de televisão também e tudo. Aí eu já tinha ido também algumas vezes lá nesse consultório. Quando eu cheguei na portaria, que você tem que se identificar, tem duas recepcionistas, tem um rapaz lá que é muito simpático, nem sei o nome dele, muito bacana. Aí ele chegou sorrindo, doutor Ferrer, tudo. Bote o juiz nessa moça aqui. Aí eu, por quê, rapaz, o que está acontecendo? Ela quer fazer direito. Aí eu disse, olha que coisa bonita. Aí eu parei, já atrasado, pedi desculpa lá à minha dentista, disse, olha, não importa se você vai fazer a faculdade de Direito ou a faculdade de Gastronomia, o que importa é que você vá fazer com vontade, com determinação, com afinco e que realmente esteja propensa a fazer aquilo que você está querendo, gosta de fazer. Aí ela sorriu, disse, eu quero direito. Então, faça direito, você não tem nada de doido. Doido está ele, de dizer que está doido e fazer direito. Mas muita gente acha, e agora mudou um pouco para a medicina, que o direito é a salvação. E o Brasil, infelizmente, tem essa história de ter faculdade, ser formado, com muita gente ganhando a vida muito bem com cursos técnicos. Se a aptidão é para aquilo ali, se a qualificação é só aquilo ali, ganha muito melhor, produz muito melhor e o mais importante, é muito mais feliz. Né? A minha filha mesmo formou em Direito, está advogando de manhã comigo, mas pai, não é isso que eu quero. Vou fazer psicologia. Hoje é psicóloga, está fazendo o que ela gosta. Minha filha, faça o que você gosta. Se você fizer bem feito, seja no direito ou não, é onde a pessoa vai evoluir. Então, tem muita gente que fez direito, tem muita gente que está como advogado, por causa de imposição de pai, da mãe e da situação no país, que a faculdade de Direito deu uma evolução, tanto é que abriu, desculpa o termo, muita bodega aí de faculdade por aí afora, que está jogando. Ontem eu recebi um currículo lá no escritório de um rapaz humilde, bacana, esforçado, vi a garra, vi o sangue nos olhos dele, mas quando eu olhei o currículo, você está no segundo semestre, que faculdade é essa? Que eu nunca tinha ouvido falar, disse, não, é do Rio Grande do Sul. Aí eu tinha visto a garra no rapaz, o sangue nos olhos, você está fazendo a faculdade do Rio Grande do Sul aqui em Fortaleza, é, doutor? Aí eu não me aguento. Aí eu não me aguento, meu amigo, isso não dá certo. Faculdade aberta no fundo do quintal, lá no Rio Grande do Sul, fazendo alunos, tudo bem, a tecnologia, estamos falando disso, mas você não tem o convívio já com os colegas advogados, com os professores, os exemplos que a doutora Daniela está aqui diariamente colocando, que é importante para o jovem advogado, sobretudo o jovem advogado. Esse meu amigo, eu estou vendo que você tem uma aptidão, uma garra, tente fazer uma faculdade aqui. Se na hora que ele entrasse no Unifor, que é uma faculdade assim, para mim, acima de qualquer suspeita, ele vai se qualificar muito melhor. Então, se a qualificação for boa, o profissional, seja em que área for, será bom. Agora, não adianta, você é advogado, quantos colegas advogados, infelizmente, isso me dói na alma, que tem vergonha de dizer que são advogados. Porque eu já me deparei com um da faculdade dirigindo táxi. E eu percebi, eu disse, meu amigo, você está trabalhando honestamente, você está produzindo, você não tem que ter vergonha. Não, doutor, mas porque eu fiz faculdade com o senhor. Eu disse, porque não era a sua aptidão. Não é a salvação da pátria, não, como alguns colegas que se formam, terminam a faculdade de Direito. Aí agora com a pandemia não tem feito, doutor, mas iam lá para Cristão Gonçalves, que é a rua do nosso fórum aqui em Fortaleza, abriu um escritório com 2, 3 colegas. Só permaneciam 6 meses. Por quê? Porque começavam sua profissão com laçador, colocando gente na calçada. Eu nunca me preocupei, o pessoal ficava revoltado, que é o OAB. O OAB não pode fazer nada contra o laçador, porque o laçador primeiro não é advogado. E eu digo, meu amigo, o mercado é quem vai mensurar. Se ele quer começar por aí, ele não vai alavancar a advocacia trabalhista dele. Ele não vai ter respaldo. Trabalhar com responsabilidade, advocacia responsável. E sempre, né, com a constante qualificação, sempre, né, entendendo as transformações do mercado. Como eu disse, demanda trabalhista não falta. Tem trabalho, muito trabalho,
para o advogado trabalhista e sobre várias vertentes, consultivo, preventivo, contencioso. Então, assim, inclusive com as transformações trazidas pela aplicação aí da LGPD, que as empresas estão sofrendo aí um grande impacto. Então, mas essa advocacia, o que vai, no caso, né, formar o profissional de valor, é aquela advocacia responsável. E o advogado antenado com esse novo mundo. Novo mundo é digital, novo mundo é dinâmico, né? O doutor Arley colocou aqui que é um entusiasta também dessas audiências telepresenciais. Esse debate, se é melhor telepresencial ou presencial, é um debate que, a meu ver, não compensa muito ser travado, porque depende muito da característica de cada um. O telepresencial veio, vai ficar, não tem como a gente fugir disso, mas vai ser sempre dada a opção para o advogado atuar de forma telepresencial ou presencial, sendo de uma forma ou de outra. A advocacia ela tem que ser responsável e o profissional tem que procurar se qualificar, se especializar e sempre, né, isso é uma opinião muito pessoal minha, tentar sempre estar estudando, sempre, né, caminhando junto com a academia. O advogado trabalhista, os fatos sociais, eles são muito líquidos, mudam muito rápido, né? Essa dinâmica da relação do trabalho exige, tá sempre se transformando, está sempre se transformando. Então, a qualificação tem que acompanhar o advogado trabalhista, não tem para onde a gente correr. Então, a academia sempre caminhar, né? Aqui é algo muito pessoal mesmo, com o lado profissional. Sempre caminhar junto, né? O exercício profissional com a academia. Essa é uma opinião particular. E quem está começando agora... E a doutora com toda maestria, em pleno sábado, em pleno feriado, quase que diariamente, levando isso. E aí, parabenizar. Agora tem 30 e poucos aí nos ouvintes, mas já passou muita gente aqui. Muitos vão assistir depois. E é isso aí que tem a grande revolução, né? E aí, doutora, só para concluir, eu acho que nós estamos próximos do fim, mas quando eu falei da questão da contestação, um outro ponto que também, dentro da advocacia, pandemia, pós-pandemia, é a questão da audiência, porque no civil a gente já estava acostumado aqui no Ceará, as audiências só são gravadas e não tem o depoimento redigido. Agora, recentemente, o CNJ determinou que em videoconferência deve ser digitalizada as audiências, mas ainda tem que ter essa uniformização. Alguns colegas da doutora não estão fazendo a termo, só mesmo a gravação. Aí complica um pouquinho. Por quê? Porque um está lá, eu entendo que facilita para o julgador e facilita para o tribunal, examinando as provas e recursos, estando todo o termo redigido lá, do que entrar no link, assistir todo um depoimento, quando, na verdade, às vezes o depoimento é muito extenso e o que tem que ser redigido é o que importa realmente na comprovação cabal. Então, são coisinhas ainda que temos que nos adaptar. E o maior tentado contra a Justiça do Trabalho está ocorrendo, e a OAB Nacional, já falei com o presidente, já falei com o secretário-geral, que provavelmente será o próximo presidente da OAB Nacional, eles estão tomando providências, mas é muito lento, são a venda dos créditos trabalhistas. Essa questão da ganância financeira, porque os créditos, quando estão muito seguros, né, como nós temos no nosso humildemente nosso estado, virar produto. O crédito trabalhista virar um produto de mercado. E isso é outra live que a gente tem que doutora, fazer. Porque eles só estão comprando quando eles observam que o devedor é muito sólido, quando eles observam que a prova, a gente sabe, quem limita na área trabalhista, os recursos do TST não vai mover nenhum tipo de prova, então é muito difícil mudar. Quando eles observam que aquilo está seguro, aí o advogado, às vezes, começando, precisando do recurso, impulsiona o empregado a aceitar um acordo, digamos, de um valor de 100 mil reais. Aí eles chegam, não, eu pago 20. Compro o crédito antecipado. Diz, olha, se existir a chancela da Justiça Trabalhista Brasileira, o Congresso Nacional não editar logo
uma penalidade para esse tipo, que isso é um crime. Para começar, que aí é um direito mas... irrenunciável, né? Se a gente for Exato. Isso pegar, é um né, pela absurdo. Eu natureza entendo do hoje direito. como o maior crime, maior atentado contra a justiça trabalhista do Brasil. Reputo isso hoje. E estão divulgando a céu aberto. Se você botar advogado trabalhista, crédito trabalhista no Google lá, tá, são várias empresas já no mercado fazendo esse atentado contra a justiça. Isso é um crime, porque o trabalhador vai deixar de receber seus créditos integrais, o advogado vai receber bem menos, e o especulador financeiro, na ganância do ganho imediato, quem vai ficar com lucro, e aí a população, com toda precisão, vai colocar um descrédito na Justiça do Trabalho, porque a partir do momento agora mesmo, há poucos dias, uma cliente nossa de um acordo de quase 10 anos, doutor. Perdeu uma mão, nós fizemos o acordo, totalmente alertada por nós, na hora da homologação. É banalizar, né, o direito, aquele direito ali constituído, materializado no papel, garantido, né? Mercantilizar ali. Mercantilizando a coisa. Aí, por exemplo, essa nossa cliente ficou ciente que estava fazendo um acordo, que não caberia mais nenhum tipo de reclamação, que o valor que ela ia receber foi um valor significativo, não foi, já tem uns 10 anos, foi 350 mil que ela recebeu. Eu orientei a fazer, alertando, a homologação, o magistrado alertou. Depois de 10 anos, ela ligou porque não investiu dinheiro, não soube o que fazer, mora numa casa muito humilde, muito pobre, não, disse que ia fazer uma casa nova, sequer fez. Ligou desesperada porque queria entrar com outra ação. Aí, para me explicar ela, novamente, ela com trauma da pandemia, com trauma porque não tem a mão. Bom, enfim, certo? Agora eu explicar para ela que veio 350 mil, ela recebeu só 100 mil, porque eu fiz ela vender os créditos, aí era um crime de quem estava comprando e é um crime do advogado que fizer a venda desses créditos trabalhistas. No meu reputo, hoje, o maior atentado contra a justiça do trabalho hoje no Brasil é essa mercantilização dos créditos trabalhistas. Perfeito, doutor Fernando, perfeito. Vamos abordar mais na frente esse assunto. Com certeza. Vamos, doutora, vamos, porque me ligam direto. Estão ligando para o meu escritório direto, não dizem de que é. Aí a secretária, não, doutor, é de São Paulo, quer falar com o senhor, atendo como atendi agora um ex-sócio da Avianca, eu não posso deixar de atender a ligação. Quando o cara me diz que é crédito, que se eu tenho crédito para vender, o mínimo que eu faço, eu não vou dizer o resto, é bater o telefone na cara de uma pessoa dessa. Sério mesmo, porque eu fico indignado com isso. Isso é revoltante para quem milita na justiça do trabalho e quem realmente está defendendo o justo. Não estou ali a defender só os nossos honorários, não. Como semana agora, outro exemplo, advogado. O rapaz perdeu a mão também, que nós somos muitas ações de demanda de acidente de trabalho no escritório, infelizmente, que eu não queria que tivesse nenhuma, mas já que ocorre, nós estamos na nossa posição para defender. Um jovem de 22 anos perdeu a mão numa empresa de São Paulo, tem 3 filiais no Ceará, porque não teve qualquer qualificação, com 2 meses de trabalho, perdeu a mão. Foi lá para o escritório com a irmã, documentação toda assinada, contrato assinado, quando ele me falou que quem colocou ele na empresa foi o pai dele, que trabalha lá há décadas. Aí eu peguei a documentação, empurrei de volta assim na mesa, disse, olha, o contrato está assinado, a procuração está assinada, mas eu quero deixar claro o seguinte, aqui nós não estamos a defender só os honorários. Na hora que eu entrar com a ação, o seu pai será penalizado dentro dessa coisa desumana que não é só o Brasil, não. Não vamos falar que é o Brasil, não, é o mundo. Aí ele pegou e disse, não, doutor, perdi minha mão, meu pai é que vai ter que entender. Aí eu disse, então tá bom. Mas depois, lá na frente, não diga que eu avisei. Então nós temos que ter essa humanização. E ao vender os créditos de um cliente, o advogado está sendo desumano, está depondo contra a profissão dele, está tendo um ganho pequeno, imediatista, e lá no futuro, aí sim, se extingue não só o seu trabalho, vai extinguir tudo. Porque vamos negociar logo os créditos é sem justiça, porque se for para negociar uma coisa certa, segura, julgada, e que a pessoa faz todo o seu procedimento e depois vai vender, Perfeito. Aí nós temos que realmente fazer uma live só sobre esse tema. Sobre isso, vamos sim. E aí, esse tema envolve muito direito fundamental, tanto direito fundamental, né, material, como processual também, como os princípios da execução. Dá uma live muito boa. Então, vamos marcar essa live. É um prazer enorme.
Só tenho a agradecer o pessoal que ficou com a gente até agora, né? A hora do almoço, no sábado, o pessoal que realmente tem essa busca de conhecimento. Meu muito obrigado, doutor Fernando, pela disponibilidade, como sempre, sempre agregando aqui. Não há de né, quê, no perfil doutora. do Direito, Trabalho e Quando a Debate. coisa é prazerosa, a gente tem nem que agradecer. É sempre à disposição. Eu é que agradeço por estar aqui. Tenho sempre lhe acompanhado, a maestria total. Eu sei. Quem não conhece a doutora Daniela em audiência, ela é essa pessoa que você... Essa é a grande dificuldade das audiências telepresenciais, porque quando você está pessoalmente, você observa que realmente é aquilo ali. Eu conheço e posso afirmar que é essa mesma simplicidade, competência e dedicação que sempre teve. Muito obrigado, pessoal. Meu muito boa tarde. Doutor Fernando, vá para o seu descanso. Estou vendo aí que o senhor está em um bom local de descanso. E eu tenho certeza que a gente volta a se encontrar por aqui, pelas audiências, pelas pós, E pela só um academia. minutinho, doutora. E não esquecendo o marketing jurídico, que é importantíssimo para você, recém-advogado. Não esqueçam de me seguir aí no meu Instagram também. Estou à disposição. Você que é de outro estado, tiver demanda no Ceará, tiver demanda em Pernambuco, em Natal, nós estamos aqui prontos para atendê-los. Doutor Fernando sempre muito atuante na Justiça do Trabalho do Ceará e em Pernambuco também, né, doutor Fernando? Com certeza. Competência extrema, então aproveitem aí para anotar o Instagram dele. E meu muito boa tarde, meu muito obrigada. Até a próxima, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau. Forte abraço.